Um milionário arrogante ordenou que sua faxineira jogasse uma caixa velha no lixo sem pensar duas vezes. Mas quando ela pegou aquela caixa em suas mãos e viu o nome escrito nela, ficou completamente paralisada. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo para sempre. De onde você está nos assistindo? Deixa nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias como esta. A luz do amanhecer filtrava-se tímida pelas janelas do depósito, iluminando a poeira que flutuava no ar como pequenas estrelas perdidas. Ana passava o pano úmido sobre as prateleiras com movimentos mecânicos, quase rituais, adquiridos após 15 anos limpando aquela mansão no Jardim Europa. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, conheciam cada canto daquele lugar melhor do que o próprio rosto no espelho. Tinha 42 anos, mas sua postura curvada e as linhas profundas ao redor dos olhos lhe davam o aspecto de alguém que vivera muito mais. Vestia o mesmo uniforme, cinza que usava há uma década, remendado nos cotovelos e com a gola gasta. Não era a pobreza que a definia, mas uma resignação silenciosa diante da vida que lhe coube. Eduardo Monteiro entrou no depósito como uma tempestade. Seus sapatos italianos ressoavam com autoridade sobre o piso de mármore, e seu terno escuro perfeitamente cortado contrastava com a desordem do lugar. Aos 38 anos, herdara um império construído por seu pai, e com ele, uma frieza que fazia as pessoas ao seu redor se sentirem pequenas, invisíveis. Por que este lugar continua um caos? Disparou sem olhar para Ana, seus olhos castanhos percorrendo as prateleiras com desgosto. Estou dizendo há meses que é preciso organizar isto. Ana baixou a cabeça, o coração batendo mais rápido. Sabia que qualquer resposta poderia ser interpretada como insolência. Desculpe, Sr. Eduardo. Estou trabalhando nisso. Trabalhando não é o suficiente. Eduardo apontou com impaciência para um canto escuro do depósito. Aquela caixa ali está ocupando espaço desnecessário. Jogue fora. Ana seguiu a direção do dedo dele. No canto, quase oculta entre velhos móveis cobertos com lençóis empoeirados, havia uma caixa de papelão deteriorada. O material estava manchado pela umidade e o tempo apagara quase completamente qualquer marca de identificação. Sim, senhor, murmurou, aproximando-se lentamente. Eduardo já estava olhando para o celular, respondendo mensagens com rapidez. Para ele, aquela interação terminara. Ana. Era apenas mais uma das peças invisíveis que mantinham seu mundo perfeito funcionando. A mulher abaixou-se diante da caixa. Era mais pesada do que esperava. Ao tentar levantá-la, notou que algo em seu interior se movia com um som abafado, quase como um sussurro do passado. Com cuidado, girou a caixa para poder carregá-la melhor. Então ela viu. Um nome escrito à mão em tinta preta, quase apagado pelos anos, mas ainda legível na quina superior da caixa. Ana Cristina Oliveira. Seu nome completo. O mundo ao seu redor pareceu parar. O som do celular de Eduardo, o murmúrio distante dos outros funcionários na mansão, o zumbido do ar-condicionado, tudo desapareceu. Só existia aquele nome, o seu nome, escrito com uma caligrafia que não reconhecia, mas que lhe parecia estranhamente familiar. As mãos tremeram. O coração golpeava o peito com tanta força que pensou que Eduardo poderia ouvi-lo. Algum problema? A voz do empresário a sobressaltou. Não, senhor, conseguiu articular, embora sua voz soasse estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Com dedos trêmulos, Ana passou a mão sobre a tampa da caixa. Havia um pequeno espaço entre o papelão e a madeira de reforço. Sem pensar muito, sem conseguir se conter, levantou ligeiramente uma quina. O que viu dentro fez o ar escapar de seus pulmões. Fotografias em preto e branco, velhas e amareladas, documentos com selos oficiais, a borda do que parecia ser uma carta manuscrita. E algo mais, envolto em um pano, desbotado. Você vai movê-la ou precisa de um convite por escrito? A voz de Eduardo era cortante e impaciente. Ana fechou rapidamente a caixa, mas suas mãos não paravam de tremer. Algo dentro dela, algo que permanecera adormecido por anos, estava despertando. Senhor Eduardo, as palavras saíram antes que pudesse detê-las. Posso lhe perguntar uma coisa? Eduardo levantou a vista do celular, surpreso. Em 15 anos,
Aquela mulher nunca lhe fizera uma pergunta direta. O quê? Esta caixa? De onde ela veio? A expressão do empresário endureceu. Não faço ideia. Deve ser lixo do antigo proprietário ou coisas que meu pai guardava. Por quê? Ana abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como explicar que aquele lixo tinha o seu nome? Como dizer que o mundo que ela conhecia acabava de desmoronar em questão de segundos? Por nada, senhor, sussurrou finalmente. Eduardo voltou ao celular, dando a conversa por encerrada. Ana ficou de pé, segurando a caixa contra o peito, como se fosse a coisa mais frágil do mundo, porque de alguma maneira era. Algo do passado ficara enterrado naquele depósito, algo que tinha o nome dela, algo que a família Monteiro guardara sem saber seu verdadeiro valor. E agora, esse algo voltara para mudar tudo. O resto da manhã transcorreu como em uma névoa. Ana levou a caixa para seu pequeno quarto de serviço, um espaço estreito na ala dos fundos da mansão que mal tinha lugar para uma cama de solteiro e um armário. As paredes estavam nuas, sem fotografias ou decorações pessoais. Era o quarto de alguém que estava de passagem, embora estivesse morando ali há 15 anos. Trancou a porta, algo que raramente fazia, e sentou-se na beira da cama. A caixa descansava sobre seus joelhos, pesada não pelo conteúdo físico, mas por tudo o que representava. Seus dedos acariciaram novamente as letras de seu nome, como se ao tocá-las pudesse decifrar o mistério de como haviam chegado ali. Com mãos trêmulas, abriu completamente a tampa. O cheiro de umidade e tempo elevou-se como um fantasma. A primeira coisa que viu foi uma fotografia. Pegou-a com cuidado, temendo que se desintegrasse entre seus dedos. Era uma imagem em preto e branco de uma casa pequena, modesta, com um jardim na frente onde cresciam flores silvestres. No alpendre, uma mulher jovem sorria para a câmera, segurando no colo uma menina de não mais de 3 anos. Ana sentiu o mundo girar. Conhecia aquela casa. Conhecia aquele alpendre. Conhecia aquela mulher. Era sua mãe. E a menina em seus braços era ela mesma. Meu Deus, sussurrou, as lágrimas começando a brotar sem controle. Meu Deus, não pode ser. Remexeu o conteúdo da caixa com urgência renovada. Mais fotografias. Seu pai construindo uma cerca, seu irmão mais novo brincando no quintal. Ela mesma com seu uniforme da escola primária. Documentos. A escritura da casa, recibos de pagamento, cartas oficiais com selos da prefeitura. E então, encontrou o documento que explicava tudo. Era uma notificação de despejo, datada de 27 anos atrás. A assinatura no rodapé do papel pertencia a uma empresa que Ana não via há décadas, mas cujo nome nunca poderia esquecer: Monteiro Incorporações e Construções. A memória a atingiu como um raio. Ana tinha 15 anos quando aconteceu. Foi uma terça-feira de julho, um dia que começou como qualquer outro, mas terminou destruindo tudo o que conhecia. Os homens chegaram cedo, antes do amanhecer, com caminhões e papéis oficiais. Seu pai tentou argumentar com eles, mostrar que havia pago por sua casa, que tinha direitos. Mas os papéis dos homens eram mais novos, mais oficiais, assinados por juízes e advogados. A zona foi reclassificada para desenvolvimento comercial, explicou um homem de terno escuro, sem olhar nos olhos de seu pai. Vocês têm 3 horas para recolher seus pertences essenciais. 3 horas para empacotar uma vida inteira. Sua mãe chorava enquanto colocava roupas em sacos de lixo. Seu irmão pequeno, de apenas 7 anos, não entendia o que estava acontecendo e perguntava repetidamente quando voltariam para casa. Seu pai estava petrificado no alpendre, vendo como estranhos marcavam as paredes de seu lar com números e códigos. Ana lembrava-se de ter corrido de volta para casa no último minuto, tentando recuperar o relicário de sua avó que ficara esquecido em uma gaveta, mas um dos seguranças a deteve. O tempo acabou, disse ele com firmeza. Tudo o que ficou dentro agora é propriedade da empresa. Ela gritou, lutou, implorou. Seu pai teve que carregá-la fisicamente para longe da casa. O relicário ficou lá dentro, junto com fotografias, documentos, memórias, toda uma história familiar abandonada à mercê de desconhecidos. Agora, 27 anos depois,
Ana segurava aquele mesmo relicário em suas mãos. Desenrolou-o do pano com reverência. Era pequeno, de prata oxidada, com intrincadas gravações florais. Ao abri-lo, encontrou o que sabia que estaria lá. Uma minúscula fotografia de seus avós no dia do casamento, seus rostos jovens e cheios de esperança. As lágrimas caíam livremente agora, molhando o metal antigo. Tudo estava ali. As vidas que a Monteiro Incorporações apagara para construir seu império. As famílias deslocadas, reduzidas a caixas de arquivo morto, guardadas em um depósito como se fossem objetos sem valor. Sua família perdera tudo naquele dia. A casa foi demolida em menos de uma semana. Seu pai nunca se recuperou da humilhação. Morreu 5 anos depois de um infarto, quebrado por dentro. Sua mãe teve que trabalhar em turnos triplos como costureira para sustentar Ana e o irmão. Não houve compensação. Não houve justiça. Apenas silêncio. E agora, Ana limpava a mansão construída com o dinheiro dessa destruição. Uma batida na porta a sobressaltou. Ana? Era a voz de Marta, a cozinheira. O Sr. Eduardo está perguntando se você já organizou o depósito. Ana secou rapidamente as lágrimas, guardou o relicário de volta na caixa e respirou fundo. Já vou, respondeu, sua voz mais firme do que esperava. Olhou para a caixa uma última vez antes de escondê-la sob a cama. Uma pergunta ardia em sua mente, impossível de ignorar. Será que Eduardo Monteiro sabia de onde vinha sua fortuna? Ele se importaria se soubesse? E a pergunta mais aterrorizante de todas: o que ela faria com essa verdade? Eduardo Monteiro não pensara mais na caixa do depósito. Para ele, fora um momento insignificante em uma manhã cheia de decisões importantes. Tinha reuniões com investidores, chamadas internacionais, contratos para revisar. A vida de um empresário bem-sucedido não tinha espaço para se preocupar com a desordem de uma despensa ou com a expressão estranha no rosto de uma faxineira. No entanto, enquanto trabalhava em seu escritório, algo o incomodava. Fora a forma como Ana segurara a caixa, como se fosse algo sagrado, como se pesasse mais do que qualquer objeto material poderia pesar. Balançou a cabeça, irritado consigo mesmo por se distrair com bobagens. Ana era apenas a empregada. Trabalhava ali há anos sem causar problemas. Por que agora sua reação a uma simples caixa velha o preocupava? Mas o desconforto persistia. Sua secretária entrou com mais papéis para assinar. Eduardo revisou-os mecanicamente, sua mente ainda vagando para o depósito. Teresa, chamou a secretária antes que ela saísse. Você sabe algo sobre as coisas que meu pai guardava no depósito? A mulher, uma profissional eficiente de 60 anos, que trabalhara para a família Monteiro por décadas, franziu a testa. Que tipo de coisas, senhor? Caixas velhas, documentos, coisas das propriedades que ele adquiriu. Teresa assentiu lentamente. Seu pai era muito meticuloso. Guardava tudo. Dizia que nunca se sabia quando algo poderia ser útil para futuros negócios. Ele guardava coisas das pessoas que viviam nessas propriedades. A secretária pareceu desconfortável. Às vezes, quando havia despejos rápidos, os pertences que ficavam para trás eram armazenados. Seu pai dizia que era para se proteger legalmente, em caso de processos futuros. Eduardo sentiu algo estranho no estômago. Não era culpa. Não exatamente. Era mais como a primeira rachadura na imagem perfeita que tinha do pai, do império que herdara. E o que acontecia com essas coisas depois? Eram guardadas por alguns anos e depois, Teresa deu de ombros. Suponho que eventualmente eram descartadas. Descartadas. Como se fossem lixo. Como se as vidas das pessoas pudessem ser reduzidas a objetos descartáveis, guardados em caixas, empoeiradas. Eduardo dispensou Teresa com um gesto, mas a conversa plantara uma semente de dúvida. Pela primeira vez na vida, ele se perguntou quantas famílias haviam perdido seus lares para construir o Império Monteiro. Enquanto isso, na cozinha, Ana tentava manter a compostura. Marta a observava com preocupação. Você está bem, querida? Está pálida. Ana forçou um sorriso. Só estou cansada. Marta, uma mulher robusta de 50 anos com as mãos perpetuamente manchadas de farinha, não se deixou enganar. Trabalhava na mansão há 20 anos e conhecia Ana desde que ela chegara, jovem e assustada,
procurando qualquer trabalho que a salvasse da rua. Aconteceu alguma coisa? Insistiu Marta, baixando a voz. O Sr. Eduardo te disse algo? Ana balançou a cabeça, mas seus olhos se encheram de lágrimas que lutou para conter. Encontrei uma coisa, sussurrou finalmente. Algo do passado. Marta largou a faca que usava para cortar legumes e aproximou-se de Ana, limpando as mãos no avental. O que você encontrou? Ana olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhas. Uma caixa com coisas da minha família, de quando fomos despejados anos atrás. O rosto de Marta escureceu com compreensão. Ah, minha filha, estava no depósito. O Sr. Eduardo mandou eu jogar fora. Ele nem sabia o que era. Para ele era só lixo. As palavras saíram carregadas de anos de dor contida, de humilhações silenciosas, de noites chorando por um lar perdido. O que você vai fazer? Perguntou Marta. Essa era a pergunta, não era? O que uma mulher como Ana poderia fazer contra um homem como Eduardo Monteiro? Que voz ela tinha em um mundo que sempre a tratara como invisível? Não sei, admitiu Ana. Não sei. Marta abraçou-a, e naquele abraço Ana encontrou o primeiro consolo genuíno que sentia em anos. Não resolvia nada, não mudava o passado, mas ao menos a lembrava de que não estava completamente sozinha no mundo. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Ana voltou ao depósito. A lua cheia entrava pelas janelas, banhando o lugar em uma luz prateada e etérea. Sentou-se no chão, diante do espaço onde a caixa estivera, e tentou imaginar quantas outras histórias estavam enterradas naquelas prateleiras. Quantas famílias como a dela. Quantos sonhos destruídos. Quantas vidas reduzidas a pó e esquecimento. Não ouviu os passos até que fosse tarde demais. O que você está fazendo aqui? Ana girou bruscamente. Eduardo estava na porta, ainda vestido com seu terno de trabalho, olhando para ela com uma mistura de confusão e algo mais que ela não conseguia identificar. Sinto muito, senhor. Só estava... Onde está a caixa? A pergunta a pegou de surpresa. O quê? A caixa que eu mandei você jogar fora. Onde ela está? Ana levantou-se lentamente, o coração batendo com força. Era o momento de decidir se permanecia invisível ou se finalmente ousava ser vista. Não joguei fora, disse, sua voz tremendo, mas clara. Eduardo deu um passo em direção a ela, sua expressão endurecendo. Eu lhe dei uma ordem direta. Eu sei. Ana levantou o queixo, um gesto pequeno, mas significativo, de desafio. Mas aquela caixa não era lixo. Não cabe a você decidir. Tinha o meu nome. As palavras explodiram no espaço entre eles como um trovão. Eduardo ficou imóvel, processando o que acabara de ouvir. O que você disse? Ana respirou fundo. Não havia volta agora. A caixa tinha o meu nome escrito. Meu nome completo. Ana Cristina Oliveira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhava para ela como se a visse pela primeira vez em 15 anos. Não como a mulher invisível que limpava sua casa, mas como uma pessoa real, com uma história, com um passado que de alguma maneira se cruzava com o dele. Isso é impossível, disse ele finalmente, mas sua voz carecia de convicção. Dentro havia fotografias, continuou Ana, as palavras fluindo agora sem controle. Da minha família, da nossa casa, do dia em que seu pai nos despejou para construir um de seus empreendimentos imobiliários. Eduardo empalideceu. Seu pai nos tirou tudo e guardou nossos pertences como se fossem arquivos mortos, como se nossas vidas não importassem. A acusação flutuava no ar entre eles, grande demais para ser ignorada, verdadeira demais para ser negada. Eduardo quis dizer algo, defender o pai, defender seu legado, mas as palavras não saíram. Pela primeira vez na vida, ele se deparava com o custo humano de sua fortuna, e não sabia o que fazer a respeito. Eduardo não dormiu naquela noite. Após o encontro com Ana no depósito, voltara para seu escritório e passara horas vasculhando os arquivos digitais da empresa. Seu pai fora obsessivamente organizado, guardando registros de cada transação, cada propriedade adquirida, cada incorporação. O que encontrou o deixou gélido. Havia centenas de aquisições, propriedades compradas a preços ridiculamente baixos, famílias realocadas ou simplesmente deslocadas.
A zona onde Ana vivera era apenas uma de dezenas de áreas que a Monteiro Incorporações renovara durante os anos 80 e 90. A linguagem jurídica era impecável, tudo perfeitamente dentro da lei. Mas por trás de cada documento, Eduardo agora podia ver o que nunca quisera ver. Pessoas reais, famílias despedaçadas, vidas interrompidas. Seu pai sempre lhe dissera: negócios não são pessoais, Eduardo. Se você parar para pensar em cada indivíduo afetado, nunca alcançará nada grande. Agora, essas palavras soavam ocas. Às 6 da manhã, exausto e com os olhos avermelhados, Eduardo desceu para a cozinha. Normalmente tomava café em seu escritório enquanto revisava e-mails, mas hoje precisava... do quê? Normalidade? Distração? Marta já estava lá, preparando o café. Ao vê-lo, sua expressão tornou-se cautelosa. Bom dia, Sr. Eduardo. Bom dia. Eduardo sentou-se em uma das banquetas da cozinha, algo que nunca fazia. Marta, há quanto tempo você trabalha aqui? A mulher olhou para ele com surpresa. 20 anos, senhor. Você conheceu meu pai? Sim, senhor. Era um homem muito determinado. Eduardo captou a cuidadosa escolha de palavras. Você sabia sobre os despejos? Sobre as famílias que perderam suas casas? Marta parou de se mexer. O silêncio estendeu-se desconfortável entre eles. Senhor, eu sou apenas a cozinheira. Marta, por favor, eu preciso saber. A mulher mais velha suspirou profundamente. Seu pai não falava disso. Mas ouvia-se coisas. Pessoas que vinham implorar, pedir mais tempo. Ele sempre dizia que decisões difíceis faziam parte de fazer grandes negócios. E a Ana? Você sabe algo sobre a família dela? Marta mordeu o lábio, claramente debatendo quanto deveria dizer. Ana chegou aqui há 15 anos, desesperada por trabalho. Morava em um abrigo. Não tinha referências, mal tinha estudos. A mãe dela tinha morrido há pouco tempo. O irmão estava complicado. Ela precisava de dinheiro urgente para pagar dívidas médicas do pai falecido. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. E nós demos o trabalho a ela. Seu pai a contratou. Disse que gostava da atitude humilde dela, que ela sabia o lugar dela. Sabia o lugar dela. Que forma horrível de descrever o desespero de alguém. Ana apareceu na porta da cozinha, parando abruptamente ao ver Eduardo ali. Usava seu uniforme imaculado, mas seus olhos estavam inchados, como se também tivesse passado uma noite em claro. Perdão, senhor. Não sabia que o senhor estava aqui. Volto mais tarde. Não. Eduardo levantou-se. Fique. Na verdade, preciso falar com você. Ana trocou um olhar nervoso com Marta. Marta, você poderia nos dar um momento? Pediu Eduardo. A cozinheira assentiu e saiu discretamente, deixando-os sozinhos. O silêncio era denso, carregado de tudo o que não fora dito na noite anterior. Passei a noite revisando arquivos, começou Eduardo, as palavras saindo com dificuldade. Encontrei o registro da aquisição da propriedade onde você morava. Fazia parte de um empreendimento maior. 27 famílias foram deslocadas. Ana não disse nada, mas sua mandíbula tensionou. Os documentos dizem que foi oferecida compensação. Ofereceram metade do que as propriedades valiam, respondeu Ana, sua voz fria. E só depois que várias famílias contrataram advogados que não podiam pagar. Meu pai não aceitou o dinheiro. Disse que era um insulto. Sinto muito. As palavras soaram patéticas até para Eduardo. O que valia um sinto muito contra 27 anos de dor? O senhor sente muito? Repetiu Ana, uma risada amarga escapando de seus lábios. O senhor sabe o que aconteceu depois do despejo, senhor Eduardo? Eduardo balançou a cabeça. Moramos na rua por 2 meses. Meu pai tentou encontrar trabalho, mas a humilhação o destruiu por dentro. Minha mãe aceitou qualquer emprego que encontrou, mas nunca era suficiente. Perdi 1 ano de escola. Meu irmão... Sua voz quebrou. Meu irmão era brilhante. Tinha uma bolsa para estudar engenharia. Perdeu a bolsa porque não tínhamos endereço fixo. Acabou tomando decisões erradas, más companhias. Ana, não quero sua piedade, disse ela com firmeza. Só quero que o senhor entenda que sua fortuna, esta mansão, tudo o que o senhor tem, foi construído sobre vidas como a minha. E por 15 anos limpei sua casa, fui invisível, aceitei meu lugar porque precisava sobreviver. Por que ficar então? Perguntou Eduardo.
Por que trabalhar para a família que destruiu a sua? Ana olhou-o diretamente nos olhos e, naquela olhada, Eduardo viu uma dignidade inabalável. Porque quando você não tem nada, você pega o que consegue. Porque eu tinha contas para pagar e uma mãe doente para cuidar. Porque a sobrevivência não permite o luxo da vingança ou do orgulho. A verdade de suas palavras atingiu Eduardo como um tapa. Ele nunca tivera que escolher entre dignidade e sobrevivência. Nunca tivera que aceitar humilhações apenas para ter um teto sobre a cabeça. "O que você quer de mim?" perguntou finalmente. Ana ficou em silêncio por um longo momento, como se ela mesma não soubesse a resposta. "Quero que o senhor veja", disse finalmente. "Apenas isso, que veja o que seu pai fez. O que o senhor continua fazendo, ainda que indiretamente. Quero que as pessoas como eu deixem de ser invisíveis." Eduardo assentiu lentamente. Não sabia como consertar o passado. Não sabia se era possível reparar o dano causado. Mas, pela primeira vez na vida, estava disposto a tentar ver o mundo pelos olhos de alguém que não fosse ele. "A caixa", disse ele. "Fique com ela, é sua." "Sempre foi", respondeu Ana. Ela deu meia volta e saiu da cozinha, deixando Eduardo sozinho com o peso de uma verdade que ele já não podia ignorar. O império de sua família tinha uma base manchada por lágrimas que ele nunca vira. E agora que as via, não conseguia desviar o olhar. Os dias seguintes foram estranhos na mansão Monteiro. A atmosfera mudara de forma sutil, mas perceptível. Eduardo já não caminhava pelos corredores com a mesma confiança cega de sempre. Surpreendia-se olhando para os funcionários de maneira diferente, perguntando-se que histórias carregavam consigo, que sacrifícios haviam feito para estar ali. Ana continuava com suas tarefas, mas havia algo diferente em sua postura. Já não mantinha a cabeça perpetuamente baixa. Não era desafiadora, mas recuperara algo que perdera há muito tempo. Seu próprio olhar no espelho, a certeza de que merecia ocupar espaço no mundo. Teresa, a secretária, notou a mudança no chefe. "Senhor Eduardo, está tudo bem? O senhor tem estado distante ultimamente." Eduardo levantou a vista dos documentos que revisava. Eram contratos para um novo empreendimento imobiliário na zona sul de São Paulo. Antes, tê-los-ia assinado sem pensar duas vezes. Agora, cada parágrafo lhe fazia perguntas que nunca se fizera. Quem vive ali agora? O que acontecerá com eles? Somos justos em nossa oferta? Teresa, quando meu pai fazia essas aquisições, ele alguma vez perguntava sobre as pessoas afetadas? A mulher mais velha ajustou os óculos claramente desconfortável. "Seu pai era um homem de negócios, senhor. Acreditava que o progresso exigia sacrifícios." "Sacrifícios", repetiu Eduardo. "Sacrifícios dos outros. O mundo imobiliário é competitivo." "Não estou pedindo justificativas", interrompeu Eduardo. "Estou perguntando. Era correto?" Teresa guardou silêncio por um longo momento. "Não me cabe julgar o senhor Monteiro, pai. Mas você tem uma opinião." A secretária suspirou profundamente. "Havia dias", admitiu finalmente, "em que pessoas vinham ao escritório. Algumas choravam, algumas imploravam. Algumas simplesmente queriam que alguém as ouvisse. Seu pai tinha uma política: nunca se reunir pessoalmente com os afetados. Dizia que tornava as coisas emocionais demais. Em outras palavras, mais difíceis de ignorar." Teresa assentiu levemente. Eduardo deixou os documentos sobre a mesa sem assinar. "Preciso de mais informações sobre as famílias que vivem na zona do novo projeto. Não apenas dados financeiros. Quero saber quem são, há quanto tempo estão lá, que alternativas reais elas têm." A secretária olhou-o com surpresa. "Isso levará tempo, senhor, e poderia complicar as negociações." "Não estou pedindo sua permissão, Teresa. É uma ordem." Pela primeira vez em décadas trabalhando para a família Monteiro, Teresa sorriu genuinamente. "Entendido, senhor." Enquanto isso, Ana começara a examinar mais a fundo o conteúdo da caixa. Cada objeto era um fragmento de memória, um pedaço da vida que lhe fora arrancada. Entre os papéis, encontrou cartas que seu pai escrevera, mas nunca enviara, dirigidas a advogados, a oficiais do governo, a qualquer um que pudesse ouvir. Nelas, descrevia a injustiça do despejo, a falta de compensação justa, o impacto devastador em sua família. Uma carta em particular a fez chorar.
Estava endereçada ao Sr. Monteiro e nunca fora enviada. Prezado senhor, começava com uma caligrafia trêmula. Escrevo-lhe como pai, não como proprietário despejado. Minha filha Ana tem 15 anos e quer ser professora. É brilhante, estudiosa, sonhadora. Hoje tive que lhe dizer que não temos dinheiro para sua educação, que ela terá que trabalhar para ajudar a família. Vi como algo nos olhos dela se apagou ao ouvir isso. O senhor tem filhos. Poderia olhar nos olhos deles e dizer que os sonhos deles não importam? Porque é isso que sua empresa fez conosco. Não nos tirou apenas uma casa. Tirou-nos o futuro. Ana segurou a carta contra o peito, chorando pelo pai que perdera pela menina que fora, por todos os sonhos que ficaram enterrados junto com seu lar. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Perto das 2 da madrugada, saiu para caminhar pelos jardins da mansão. A lua cheia iluminava as fontes de mármore, as roseiras perfeitamente podadas, as trilhas de pedra importada. Tudo era belo, caro e imaculado. Tudo estava construído sobre as ruínas de sonhos despedaçados. Você não consegue dormir também. Ana sobressaltou-se. Eduardo estava sentado em um banco de jardim quase invisível nas sombras. Usava roupas casuais sem a armadura de seu terno de negócios. Não queria incomodar, senhor. Vou voltar para dentro. Fique, disse ele. Por favor. Ana hesitou, mas finalmente sentou-se na outra extremidade do banco, mantendo uma distância respeitosa. Eu lhe devo mais do que um pedido de desculpas, começou Eduardo. Devo-lhe a verdade. Durante semanas, estive revisando todos os projetos do meu pai. Cada aquisição, cada empreendimento. E, Hansi, você não foi a única. Eu sei. Havia um padrão. Áreas pobres, famílias com poucos recursos legais, ofertas ridiculamente baixas. Tudo legal tecnicamente. Mas moralmente. Sua voz quebrou. Como pude não ver? Porque o senhor não precisava ver, respondeu Ana suavemente. Quando se tem poder, pode-se escolher o que ver e o que ignorar. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Não sei como consertar isso. Não posso voltar no tempo. Não posso ressuscitar seu pai ou recuperar a educação que você perdeu. Não pode, concordou Ana, mas pode garantir que não aconteça novamente. E isso seria o suficiente para você? Ana pensou por um longo momento. Não sei se algo será o suficiente. O estrago está feito. Mas ao menos seria alguma coisa. Ao menos significaria que meu pai não perdeu sua dignidade em vão, que nosso sofrimento serviu para mudar algo. Eduardo assentiu lentamente. Ficaram sentados em silêncio, 2 pessoas de mundos completamente diferentes, unidos por uma verdade dolorosa que permanecera enterrada por tempo demais. Por que você quis ser professora? Perguntou Eduardo de repente. Ana sorriu com tristeza. Porque acreditava que a educação podia mudar vidas, que o conhecimento era algo que ninguém podia lhe tirar, ao contrário das casas ou do dinheiro. E agora? Agora limpo casas e sobrevivo. Mas às vezes, quando ninguém está olhando, leio os livros da sua biblioteca. Aprendo o que posso. Talvez o sonho não tenha morrido. Completamente. Só se transformou em algo menor, mais silencioso. Eduardo sentiu um nó na garganta. Nunca é tarde para voltar a estudar. Ana riu suavemente. Aos 42 anos, com dívidas e sem economias, o mundo não funciona assim para pessoas como eu, Sr. Eduardo. Eduardo, disse ele. Chame-me de Eduardo. Ana olhou-o com surpresa. Eu não posso fazer isso. Por que não? Porque o senhor é meu patrão. Porque há uma ordem nas coisas. Uma ordem que precisa mudar, disse Eduardo, com firmeza. Olharam-se no silêncio do jardim noturno, e pela primeira vez não era o patrão e a empregada. Eram simplesmente 2 pessoas tentando encontrar sentido em um mundo que fora profundamente injusto com uma delas. A noite seguiu seu curso, mas algo começara a mudar. Não era redenção, não era justiça perfeita, mas era o primeiro passo em direção a algo diferente, algo que nenhum dos 2 podia nomear ainda, mas que ambos podiam sentir crescendo no espaço entre seus mundos separados. A semana seguinte, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu toda a empresa. Convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo da Monteiro Incorporações e anunciou que todos os projetos em curso seriam suspensos temporariamente para uma auditoria ética. Uma o quê?
Perguntou Roberto Mendes, o diretor financeiro, com incredulidade. Uma auditoria ética, repetiu Eduardo. Quero que cada projeto seja avaliado não apenas por sua rentabilidade, mas por seu impacto nas comunidades afetadas. O conselho explodiu em murmúrios de confusão. Aqueles homens e mulheres haviam trabalhado com o pai de Eduardo por décadas. Conheciam apenas uma forma de fazer negócios, eficiente, rentável, sem sentimentalismos. Eduardo, interveio Marcos Silveira, o vice-presidente e amigo da família há anos. Entendo que você queira deixar sua marca, mas isso é radical. Seu pai construiu este império com uma visão clara. Não podemos simplesmente... Meu pai construiu este império sobre famílias deslocadas, interrompeu Eduardo, sua voz firme. Construiu riqueza ignorando o custo humano. E eu continuei esse legado sem questioná-lo. Até agora. O silêncio na sala era absoluto. O que provocou essa mudança repentina? Perguntou Silveira cuidadosamente. Eduardo pensou em Ana, na caixa, na carta que nunca fora enviada. Digamos que tive uma revelação sobre o verdadeiro custo do nosso sucesso. A reunião terminou com tensão. Alguns membros do conselho estavam escandalizados. Outros intrigados. Todos desconcertados. Mas Eduardo fora claro. Ou se adaptavam ao novo enfoque, ou renunciavam. Ele era o acionista majoritário. A decisão final era sua. Naquela tarde, Eduardo procurou Ana. Encontrou-a na biblioteca, passando um espanador sobre as prateleiras com o cuidado de alguém que amava os livros. Ana, preciso falar com você. Ela virou-se, surpresa pelo tom urgente de sua voz. Aconteceu alguma coisa, Sr. Eduardo? Preciso da sua ajuda, disse ele, e as palavras foram tão inesperadas que Ana quase deixou cair o espanador. Minha ajuda? Não entendo. Eduardo aproximou-se trazendo uma pasta cheia de documentos. Vou mudar a forma como a empresa opera, mas não posso fazer isso da minha posição. Estou muito afastado da realidade que as pessoas afetadas por nossos projetos enfrentam. Preciso de alguém que entenda o que é perder tudo. Alguém que possa ver o que eu não vejo. Ana olhou-o com incredulidade. O senhor está me pedindo para trabalhar com o senhor? Estou lhe pedindo para me ensinar, para me mostrar o mundo sob sua perspectiva. Eu sou apenas a faxineira. Não tenho educação formal em negócios, não tenho experiência. Você tem algo mais valioso que isso, interrompeu Eduardo. Você tem experiência real. Você viveu as consequências das nossas decisões. Isso é exatamente o que eu preciso. Ana deixou-se cair em uma das cadeiras da biblioteca, sobrecarregada. Não sei se posso fazer isso. Eu também não sei se posso fazer o que estou tentando, admitiu Eduardo. Mas tenho que tentar, e não posso fazer isso sozinho. Ana olhou os documentos que ele lhe mostrava. Eram planos para o novo empreendimento na Zona Sul. Mapas, projeções financeiras, estudos de impacto. O que o senhor quer que eu faça exatamente? Quero que você venha comigo, que conheçamos as pessoas que vivem lá, que ouçamos suas histórias. E então, quero sua opinião honesta sobre se deveríamos prosseguir e, se sim, como fazê-lo de maneira justa. Era uma proposta absurda sob qualquer ponto de vista tradicional. A faxineira assessorando decisões empresariais milionárias. O conselho administrativo pensaria que Eduardo perdera o juízo, mas Ana viu algo nos olhos dele que não podia ignorar. Sinceridade genuína e desespero para fazer o que era certo. Está bem, disse ela finalmente. Eu farei. Os dias seguintes foram surreais. Ana viu-se sentada no escritório de Eduardo, revisando documentos que antes lhe pareceriam completamente incompreensíveis. Ele explicava cada aspecto do empreendimento proposto, e ela fazia perguntas que ele nunca cogitara. Há quanto tempo essas famílias vivem lá? Elas têm filhos em escolas próximas? Onde trabalhariam se tivessem que se mudar? Quanto custaria realmente encontrar moradia comparável em outra área? Perguntas simples, humanas, que transformavam números abstratos em vidas reais. Teresa, a secretária, observava esses encontros com uma mistura de surpresa e aprovação. Um dia, quando Ana saía do escritório de Eduardo, ela a deteve. Sei que isso deve ser estranho para você, disse Teresa, mas quero que saiba que o que você está fazendo é importante. Ana olhou para ela com incerteza. Não tenho certeza se estou fazendo algo útil. Só estou respondendo perguntas.
Você está fazendo algo que deveria ter sido feito há décadas, respondeu Teresa. Você está colocando rostos humanos onde antes só havia números. Naquela tarde, Eduardo e Ana fizeram sua primeira visita ao bairro que seria afetado pelo empreendimento. Eduardo insistiu em ir sem guarda-costas, sem motorista, sem o séquito que normalmente o acompanhava. Queriam passar despercebidos, ver o lugar como realmente era. O contraste com a mansão Monteiro era brutal. Ruas estreitas, casas pequenas, mas cuidadas com orgulho, crianças brincando nas calçadas, idosos sentados em seus portões. Era um bairro simples, sim, mas vibrante, cheio de vida e comunidade. Ana caminhava com facilidade por aquelas ruas. Pareciam as do bairro de sua infância. Eduardo, por outro lado, sentia-se completamente fora de lugar. Pararam diante de uma casa onde uma mulher idosa regava plantas em seu jardim frontal. "Bom dia, dona", cumprimentou Ana. A mulher levantou a vista, sorrindo com calor. "Bom dia, querida. Estão perdidos?" "Mais ou menos", respondeu Ana. "Só estávamos passeando. Seu jardim é lindo." A mulher iluminou-se com o elogio. "Trabalho nele há 30 anos. Cada planta tem sua história." "30 anos?" perguntou Eduardo. "A senhora mora aqui há muito tempo, então." "Minha vida adulta inteira", disse a mulher com orgulho. "Comprei esta casa com meu falecido marido em 1993. Criamos 3 filhos aqui. Agora tenho 5 netos que vêm me visitar todo domingo." Eduardo sentiu um peso no estômago. De acordo com os planos, aquela casa seria demolida em menos de 6 meses. "A senhora ouviu falar sobre o empreendimento que querem fazer na área?" perguntou Ana suavemente. A expressão da mulher escureceu. "Sim. Dizem que vão nos dar dinheiro para nos mudarmos. Mas isto não é apenas uma casa, é o meu lar. Como se coloca preço em 30 anos de memórias?" Eduardo não tinha resposta para isso, e pela primeira vez na vida entendia que algumas perguntas não deveriam ter respostas fáceis. Continuaram caminhando, conversando com mais moradores. Cada conversa era como um golpe no coração de Eduardo. Aquelas não eram estatísticas. Eram pessoas com vidas complexas, com histórias, com raízes profundas em um lugar que ele planejava apagar do mapa. Quando voltaram ao carro, Eduardo ficou olhando pela janela em silêncio por um longo tempo. "Não posso fazer isso", disse finalmente. "O quê?" "O empreendimento. Não desta maneira. Não posso desfazer o que meu pai fez, mas posso garantir que não repetirei." Ana sentiu algo parecido com esperança florescer em seu peito. "O que o senhor fará então?" Eduardo virou-se para ela, determinação nos olhos. "Encontrar uma maneira diferente, uma que não exija destruir vidas para construir prédios." Era um compromisso audaz, talvez impossível. Mas pela primeira vez, Eduardo Monteiro estava disposto a tentar algo que seu pai nunca considerou: fazer negócios com consciência. A mudança em Eduardo não passou despercebida. Rumores começaram a circular na empresa. O patrão amolecera, estava tomando decisões irracionais. Uma faxineira o tinha sob algum tipo de influência estranha. Os murmúrios nos corredores corporativos eram cada vez mais audíveis. Marcos Silveira, o vice-presidente, pediu uma reunião urgente com Eduardo. "Precisamos conversar", disse sem preâmbulos ao entrar no escritório. "O conselho está preocupado." "Por quê?" "Por você, Eduardo. Por essas decisões erráticas. Cancelar o projeto da Zona Sul nos custará milhões em estudos e preparativos. Os investidores estão nervosos." "Os investidores sobreviverão", respondeu Eduardo com calma. "As famílias que íamos deslocar também têm o direito de sobreviver." Silveira deixou-se cair em uma cadeira. Frustrado. "Seu pai construiu esta empresa com o sofrimento dos outros, eu sei", interrompeu Eduardo. "E eu continuei esse legado sem questioná-lo. Mas as coisas vão mudar. Eduardo, entendo que você queira deixar sua marca, mas isso é suicídio empresarial. Você não pode dirigir uma incorporadora com sentimentalismo. Não é sentimentalismo, é ética. A ética não paga as contas. Então encontrarei uma maneira de que pague." Silveira olhou-o com uma mistura de pena e frustração. "O que aconteceu com você? Quando você se tornou isso?" Eduardo pensou em Ana, na caixa, na carta que nunca fora enviada. "Eu acordei", respondeu simplesmente. Finalmente abri os olhos.
Depois que Silveira saiu, Eduardo chamou Ana ao seu escritório. Há resistência, informou-lhe. Grande, o conselho quer que eu recue. Ana não se surpreendeu. A mudança sempre assusta quem se beneficia do status quo. Preciso da sua ajuda para algo mais, disse Eduardo. Quero criar um programa de compensação para as famílias que meu pai deslocou. Encontrá-las, ouvir suas histórias, oferecer-lhes algo mais do que um cheque impessoal. Ana sentiu o fôlego faltar. Isso poderia custar uma fortuna. Eu tenho uma fortuna, respondeu Eduardo. Para que serve se não posso usá-la para corrigir erros do passado? Há centenas de famílias, então trabalharemos com centenas de famílias, uma de cada vez, se necessário. Ana olhou-o com algo parecido com admiração. Aquele não era o homem, arrogante que lhe ordenara jogar a caixa fora. Algo fundamental mudara nele. Por que o senhor está fazendo isso realmente? Perguntou ela. Não pode ser apenas por minha causa. Eduardo recostou-se em sua cadeira, olhando pela janela para os jardins. Toda a minha vida pensei que o sucesso do meu pai era admirável. Sua determinação, sua visão, sua capacidade de tomar decisões difíceis, mas nunca vi o custo, nunca vi as pessoas que ficaram para trás. E agora que as vejo, agora que vejo você, não posso continuar fingindo que não existem. Seus funcionários acham que estou me aproveitando do senhor, disse Ana suavemente. Que estou te manipulando. Que pensem o que quiserem. Eduardo. Ana usou o nome dele pela primeira vez, e ele notou a mudança. Isso não terminará bem. Mais cedo ou mais tarde, o conselho o forçará a escolher entre seus princípios e a empresa. Então escolherei meus princípios. O senhor poderia perder tudo. Meu pai perdeu sua humanidade construindo este império, respondeu Eduardo. Prefiro perder dinheiro a perder minha alma. As semanas seguintes foram intensas. Eduardo e Ana trabalharam juntos para identificar famílias que haviam sido deslocadas por projetos da Monteiro. Teresa ajudou na pesquisa, mergulhando em arquivos antigos, rastreando endereços, encontrando nomes. A primeira família que contataram foi a de Dona Francisca, uma mulher de 70 anos que perdera sua casa em um dos primeiros projetos do pai de Eduardo. Visitaram-na em seu pequeno apartamento na periferia. Dona Francisca recebeu-os com desconfiança. O que os Monteiro querem de mim agora? Perguntou com amargura. Não bastou tirar minha casa há 30 anos? Vim pedir desculpas, disse Eduardo simplesmente, e perguntar o que posso fazer para compensar, ainda que parcialmente, o dano que minha família causou. Dona Francisca olhou-o com incredulidade. Compensar? Não podem me devolver esses 30 anos. Não podem ressuscitar meu marido que morreu de tristeza 2 anos depois do despejo. Não podem dar aos meus filhos a infância que perderam. A senhora tem razão, concordou Eduardo. Não posso mudar o passado, mas posso fazer algo pelo seu presente e seu futuro. O que se seguiu foi uma conversa de horas. Dona Francisca contou sua história, como seu marido construíra a casa com as próprias mãos, como criaram 5 filhos lá, como a comunidade era como uma família estendida. O despejo não apenas lhes tirou um teto, tirou-lhes toda uma forma de vida. Ana ouvia com lágrimas nos olhos. Era a sua história também. Era a história de tantos. Ao final, Eduardo fez uma oferta, compensação financeira significativa, ajuda para que Dona Francisca pudesse se mudar para um lugar melhor, se quisesse, ou investimento em sua comunidade atual, se preferisse ficar. Sem exigências, sem condições, apenas o reconhecimento de um erro passado. Dona Francisca chorou. Pela primeira vez em 30 anos, alguém da família Monteiro a via como um ser humano, não como um obstáculo no caminho do progresso. Por quê? Perguntou entre soluços. Por que agora? Eduardo olhou para Ana antes de responder. Porque alguém me ensinou a ver o que eu estava ignorando. Visitaram mais famílias nas semanas seguintes. Cada história era única, mas a dor era universal. E a cada visita, o compromisso de Eduardo se fortalecia, mas a tensão na empresa também crescia. Silveira começou a organizar os membros do conselho contra ele. Chamadas de investidores preocupados se multiplicavam. A imprensa começou a escrever artigos questionando a estabilidade mental do jovem Monteiro. Uma noite, após uma reunião particularmente difícil com o conselho,
Eduardo voltou para casa exausto e derrotado. Ana encontrou-o no jardim, sentado no mesmo banco onde haviam conversado semanas antes. Eles vão te forçar a renunciar, disse ela, sentando-se ao lado dele. Provavelmente. Tudo isso foi minha culpa. Se eu não tivesse encontrado aquela caixa... Não. Eduardo interrompeu com firmeza. Se você não tivesse encontrado aquela caixa, eu continuaria sendo cego. Vivendo em uma mentira confortável, perpetuando o dano. Prefiro perder a empresa a voltar a ser aquela pessoa. Ana pegou a mão dele. Um gesto simples, mas significativo. Nem todo mundo tem a coragem de mudar quando a verdade é desconfortável. Não me sinto corajoso. Sinto-me aterrorizado. A coragem não é a ausência de medo, disse Ana. É fazer o que é certo apesar do medo. Ficaram ali, de mãos dadas, enquanto a noite caía sobre os jardins. Duas pessoas de mundos diferentes, unidas por uma verdade que estava transformando ambas as suas vidas. Mas a tempestade estava apenas começando. E logo, Eduardo teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida. 6 meses depois, Ana Cristina Oliveira retornou ao Hotel Majestic Imperial, não como funcionária da limpeza, mas como trainee de gestão operacional. Seu novo uniforme, um blazer azul marinho de corte impecável, calça de alfaiataria e um crachá com seu novo cargo, parecia tanto uma armadura quanto um alvo. A reação da equipe foi mista. Algumas antigas colegas, como Josefa e Márcia, de seu antigo turno da noite, celebraram com abraços sinceros e lágrimas nos olhos. Outras, como a senhora Beatriz, a gerente da limpeza que sempre fora amarga, a observavam com uma mistura de ressentimento e incredulidade. E havia Ricardo, seu ex-noivo, que, para surpresa de Ana, ainda trabalhava no setor de manutenção e a evitava a todo custo, cruzando o corredor sempre que a via de longe. No primeiro dia em sua nova posição, Ana chegou a uma reunião gerencial e sentiu o peso de dezenas de olhares carregados de um ceticismo nítido. Geraldo, o gerente-geral do hotel, um homem de 50 e poucos anos com um ar permanentemente irritado, nem sequer se levantou para cumprimentá-la. A trainee, anunciou Geraldo sem desviar os olhos do computador. Senhorita Oliveira, sente-se. Tentaremos explicar as coisas da forma mais simples possível para que você consiga acompanhar o ritmo. Não queremos que se sinta perdida. Ana apertou sua pasta contra o peito, sentindo o sangue ferver por um segundo, mas manteve a voz calma e o olhar firme. Obrigada, Sr. Geraldo. Mas eu estive estudando os relatórios operacionais do hotel durante toda a última semana e já tenho algumas perguntas específicas sobre as inconsistências nos números de ocupação versus as projeções de receita do último trimestre. O silêncio que se seguiu na sala foi absoluto e muito gratificante para ela. Porém, as pequenas vitórias não tornavam os dias menos exaustivos. Ana chegava ao hotel às 7 da manhã e raramente saía antes das 8 da noite. Participava de reuniões, revisava orçamentos e passava por cada departamento em um esquema de rotatividade. Tudo isso enquanto completava suas aulas da Faculdade de Administração Hoteleira online durante a madrugada. E por toda parte, os sussurros a seguiam como uma sombra. Ela só conseguiu o cargo porque é a protegida do dono. Dizem que aconteceu algo naquela igreja, um escândalo que o Sr. Monteiro teve que abafar. É só uma faxineira fantasiada de executiva. Logo ela volta para o carrinho de limpeza. Ana ouvia tudo. Absorvia as palavras como golpes silenciosos, mas continuava em frente. O maior desafio veio no 3º mês, quando Geraldo a encarregou deliberadamente de liderar a implementação de um novo sistema de gestão de quartos. Era uma tarefa técnica e complexa que, normalmente, seria dada a um gerente com anos de experiência. Vamos ver do que você é feita de verdade, disse Geraldo com um sorriso cínico. Ana passou as 3 semanas seguintes dormindo 4 horas por noite. Coordenou fornecedores, treinou o pessoal da recepção e da governança e resolveu conflitos técnicos de software. Cometeu erros no início, errou o cronograma de um treinamento e subestimou o tempo de migração de dados. Mas ela também inovou. Criou um manual visual simplificado para os funcionários que tinham dificuldade com termos técnicos em inglês
e estabeleceu um esquema de suporte 24 horas durante a primeira semana de uso. Quando o sistema finalmente foi lançado e estabilizado, Geraldo a chamou em sua sala. Senhorita Oliveira, tenho aqui 17 relatórios de reclamação sobre o tempo de adaptação ao novo sistema. Ana sentiu o estômago afundar por um momento. Sim, senhor. Estou trabalhando pessoalmente para resolver cada uma delas. Também tenho aqui. Geraldo continuou mudando o tom de voz. 32 elogios por escrito da equipe de linha de frente, dizendo que este é o sistema mais amigável e eficiente que o hotel já teve em 10 anos. Ele a olhou com algo que, pela primeira vez, parecia respeito genuíno. Trabalho aceitável, trainee. Mas o maior desafio não era o trabalho pesado, era o seu próprio coração. Eduardo Monteiro visitava o hotel a cada 2 meses para reuniões de diretoria. Cada vez que Ana o via de longe, no elevador, no saguão, ou saindo de uma sala de conferências, sentia seu mundo balançar. Eles trocavam apenas saudações profissionais na frente dos outros. Bom dia, senhor Monteiro. Bom dia, senhorita Oliveira. Mas a intensidade nos olhos de Eduardo dizia tudo o que eles haviam prometido calar por 2 anos. Uma tarde, Ana estava revisando o inventário de lençóis no depósito do subsolo quando a porta se abriu. Eduardo entrou, procurando algo, e parou bruscamente ao vê-la. Senhorita Oliveira, desculpe, não. Sabia que havia alguém aqui embaixo. Senhor Monteiro. Ana se endireitou rapidamente, limpando a poeira do uniforme. Eu estava reorganizando as pilhas. Encontrei discrepâncias no estoque. O silêncio no local era denso, carregado de eletricidade. Ana, disse Eduardo finalmente, a voz rouca e baixa. Esses 2 anos estão parecendo uma eternidade para você também? Cada único dia, admitiu ela em um sussurro. Mas fizemos um trato, e eu pretendo cumprir minha parte. Eu também, respondeu Eduardo, soltando um riso amargo. Embora as regras que eu mesmo criei sejam consideravelmente mais difíceis de seguir do que qualquer protocolo da empresa. Eles se olharam por um momento que pareceu durar uma vida inteira. Eduardo assentiu uma vez, com esforço, e saiu do depósito, deixando Ana com o coração batendo na garganta. 18 meses. Ela conseguiria. Tinha que conseguir. O 9º mês do programa de trainee trouxe o projeto que definiria a trajetória de Ana no Grupo Monteiro. A Tinsi, renovação completa da ala leste do hotel. Era um projeto massivo, 60 quartos de luxo, um orçamento de R$2 milhões e um prazo de execução curtíssimo de 4 meses, com a condição de que o hotel não parasse de funcionar. Geraldo apresentou o projeto na reunião de diretoria como o próximo teste para a nossa trainee estrela, com um tom de voz que deixava claro que ele esperava que ela se afogasse em meio aos escombros e fornecedores. Ana aceitou o desafio sem hesitar. Os primeiros 2 meses foram um verdadeiro pesadelo de planejamento. Ela teve que coordenar empreiteiros, decoradores e fornecedores de materiais, tudo isso enquanto garantia que os hóspedes nos quartos vizinhos não fossem incomodados pelo barulho. Ana aprendeu a ler plantas arquitetônicas assistindo tutoriais no YouTube às 3 da manhã. Negociou descontos agressivos com fornecedores de mármore durante seu horário de almoço e resolveu greves de operários antes mesmo que Geraldo ficasse sabendo. O esforço físico e mental começou a cobrar seu preço. Ana dormia 4 horas por noite se tivesse sorte. Vivia à base de café e lanches rápidos. Perdeu 5 quilos e as olheiras eram impossíveis de esconder, mesmo com maquiagem. Sua mãe, Dona Aparecida, quase chorou ao visitá-la em um domingo e encontrá-la debruçada sobre uma planilha de custos. Ana, minha filha, você está se matando por causa desse emprego. O que adianta subir na vida se você não tiver saúde para aproveitar? Eu não estou me matando, mãe, estou me provando. Preciso mostrar que mereço estar lá por quem eu sou e pelo que faço, não por favor de ninguém. O momento crítico chegou no 3º mês. Um fornecedor-chave de móveis planejados declarou falência repentina, desaparecendo com R$30 mil pagos adiantados e deixando Ana com 30 quartos sem mobília há poucas semanas do prazo. Geraldo a chamou em sua sala, o rosto vermelho de uma satisfação mal disfarçada. Isso é um desastre, Silva. Inaceitável. Como você não previu isso? O
O prejuízo será enorme e o atraso vai quebrar nossa meta de ocupação para o verão. Eu fiz a análise de risco, Sr. Geraldo. O fornecedor tinha 20 anos de mercado. Ninguém previa uma quebra assim. Uma gerente de verdade teria planos B, planos C. Ana sentiu a raiva borbulhar, mas manteve a compostura fria. E eu tenho. Já contatei 3 fornecedores alternativos hoje de manhã. Posso ter móveis similares em 10 dias, se o senhor aprovar uma pequena alteração no design, ou em 3 semanas se insistir no original. Aqui estão as novas cotações e o cronograma revisado. Sua escolha. Geraldo piscou, desarmado pela eficiência dela. Eu quero o design original. 3 semanas. Não me decepcione. Ana saiu da sala e correu para o banheiro, onde chorou por exatos 2 minutos. Lavou o rosto, retocou o batom e voltou para o canteiro de obras. O que ela não sabia era que Eduardo Monteiro estava no hotel para uma inspeção surpresa naquele dia e tinha ouvido parte da discussão. O projeto foi concluído 4 dias antes do prazo final e com uma economia de R$ 1.200 no orçamento previsto. Na noite da inauguração simbólica da nova ala, Eduardo apareceu sem aviso prévio. Ele a encontrou no lobby, observando a movimentação. Senhorita Oliveira, podemos conversar. Ele a levou para um canto mais reservado. Eu vi o que você fez aqui. Não apenas o resultado final, que é impecável, mas a forma como lidou com a crise do fornecedor. Foi magistral. Obrigada, Sr. Monteiro. Mas também vejo suas mãos tremendo de exaustão. As olheiras, a perda de peso. Ana, eu preciso que você tenha sucesso, mas não a custo da sua saúde. Quando esses 2 anos acabarem, eu quero encontrar a mesma Ana vibrante que conheci, não uma casca vazia consumida pelo trabalho. Por favor, descanse. Ana apenas assentiu, sentindo o calor do olhar dele. Ela não podia parar agora. Estava quase lá. O 18º mês do programa foi marcado por um convite inesperado. Eduardo organizou um jantar em sua casa de campo, um refúgio de madeira e pedra nas montanhas de Minas Gerais, para os 4 trainees que estavam se destacando e seus respectivos mentores. Era um evento informal, mas carregado de significado. Ao chegar, Ana se surpreendeu. Não era a mansão luxuosa que ela imaginava. A casa era acolhedora, cheia de livros e fotos antigas. Eduardo a recebeu pessoalmente, vestindo jeans e um suéter de lã, sem a armadura dos ternos italianos. Meu pai era mestre de obras. Ele contou a ela enquanto servia um vinho mineiro. Ele me ensinou que o verdadeiro luxo não está no mármore ou no ouro, mas em como você faz as pessoas se sentirem. Ele construiu seu primeiro hotel com as próprias mãos. O jantar foi cheio de risadas. Carlos, o trainee de São Paulo, contou histórias de desastres no bar, e Ana se viu relaxando de verdade pela primeira vez em meses. Após a refeição, Eduardo a convidou para caminhar pelo deck, de onde se via um mar de montanhas sob a lua cheia. Como se sente estando a 6 meses do fim do prazo? Perguntou ele. Às vezes sinto que vou acordar e descobrir que ainda estou empurrando o carrinho de limpeza no 10º andar. Ana confessou, olhando para as estrelas. Você não vai. Você construiu cada degrau dessa escada com seu próprio suor. Eduardo parou diante dela, a proximidade fazendo o ar ficar rarefeito. Ana, por que você acha que eu nunca me casei? Eu não sei. Imagino que seja muito ocupado. Porque eu passei tanto tempo construindo um império que esqueci de construir uma vida. E quando percebi, as pessoas só viam o meu cargo. Até que você me ajudou naquele lobby. Você viu o homem, não o empresário. Ele tocou o rosto dela. O primeiro toque físico em 1 ano e meio. 6 meses, Ana. Depois disso vou te levar para jantar como Eduardo, o homem. Sem crachás, sem hierarquia. Ana fechou os olhos, memorizando o toque da mão dele em sua pele. 6 meses, ela repetiu. O mês 19 trouxe a maior tempestade política que Ana já enfrentara. Uma revista de negócios influente publicou um artigo polêmico questionando a ética de Eduardo Monteiro. O título era agressivo. Eduardo Monteiro, visionário ou romântico ingênuo? O custo do seu experimento social nos hotéis Monteiro. O texto citava fontes anônimas da diretoria que diziam que o programa de trainee era apenas uma fachada para os caprichos pessoais de Eduardo. Pior ainda, o artigo mencionava Ana nominalmente, insinuando que sua
A ascensão meteórica se devia a um relacionamento privilegiado com o CEO. Ana sentiu o chão sumir. No dia seguinte, os olhares no hotel eram de puro veneno. Ela foi até a sala de Eduardo, decidida a pedir demissão para poupá-lo do escândalo. Eduardo, isso vai destruir o que você construiu. O conselho está furioso. É melhor eu sair agora. Nem pense nisso. Eduardo se levantou com uma fúria protetora que a assustou. Se você sair agora, eles vencem. Eles querem provar que você não merece estar aqui. Mostre a eles o contrário. Confie em mim, eu vou lidar com o conselho. A reunião com os acionistas foi tensa. 14 homens e mulheres em volta de uma mesa de carvalho, liderados por Rodrigo Tavares, o conselheiro mais conservador. O mercado está rindo de nós, Eduardo, gritou Rodrigo. Essa moça, essa ex-faxineira, o que ela trouxe de real para a empresa além de manchetes de fofoca? Eduardo manteve a calma glacial. Ana Oliveira liderou a renovação da ala leste, entregando o projeto abaixo do orçamento e antes do prazo. Ela implementou um sistema de gestão que reduziu o desperdício de materiais em 22%. E na semana passada, ela identificou uma fraude sistemática de um dos nossos maiores fornecedores de lavanderia que nos poupou R$200 mil por ano. Se algum de vocês tem uma contribuição maior para o lucro deste trimestre, por favor, sinta-se à vontade para apresentar. Caso contrário, parem de atacar o talento por causa da origem dele. O conselho ficou em silêncio. Os números eram incontestáveis. Eduardo saiu da sala vitorioso, mas sabia que o caminho ainda seria difícil. Ele ligou para Ana aquela noite. Ganhamos a batalha, Ana. Agora foque no seu projeto final. 4 meses. O mês 21 trouxe um fantasma que Ana esperava nunca mais ver. Ela estava saindo da área técnica do hotel quando deu de cara com Ricardo. Ele estava encostado na parede, com aquele mesmo sorriso arrogante de 3 anos atrás. Olha só, ele disse, mascando um chiclete. A faxineira virou executiva de verdade. Jogado muito bem suas cartas com o patrão, hein, Ana? Deve ter aprendido truques novos. Ana sentiu uma náusea profunda, mas não baixou a cabeça. Ela caminhou até ele, parando a poucos centímetros, com uma autoridade que o fez parar de mascar o chiclete. Há quase 2 anos, Ricardo. Você me deixou no altar dizendo que eu limpava o chão dos outros e que você merecia coisa melhor. Suas palavras foram cruéis, mas foram o maior presente que você já me deu. Elas me libertaram de uma vida com um homem pequeno, covarde e medíocre como você. Ricardo tentou rir, mas o som saiu forçado. Ah, é? E o que você tem agora? Um emprego de caridade? Eu tenho uma carreira que eu mesma construí. Tenho um diploma que estou terminando de pagar com o meu próprio esforço. E, acima de tudo, tenho uma dignidade que você nunca conseguirá atingir. Agora, saia da minha frente e não ouse falar comigo novamente, ou farei questão de reportar seu comportamento inadequado ao RH. Ricardo recuou, surpreso com a força dela. Ele saiu bufando e Ana sentiu um peso imenso saindo de seus ombros. O passado finalmente não tinha mais poder sobre ela. O último dia do programa de 2 anos finalmente chegou. Era o dia da apresentação final dos projetos para a junta diretiva e acionistas. Ana subiu ao palco do auditório do hotel, as mãos suando, mas a mente afiada. Seu projeto não era apenas sobre lucro, era o Programa de Liderança Inclusiva Monteiro. Ela apresentou dados reais, mostrando como treinar e promover funcionários da base reduzia o turnover e aumentava a eficiência operacional. Ela citou Josefa, que agora era chefe da governança, e como o conhecimento prático dela economizara milhares de reais em manutenção preventiva. Quando Ana terminou de falar, houve um silêncio sepulcral de alguns segundos, seguido por um aplauso que começou tímido e se tornou uma ovação. No fundo da sala, Eduardo estava de pé. Ele não aplaudia como um mentor. Ele a olhava com uma admiração profunda, como um homem que via seu sonho se tornar realidade através das mãos da mulher que amava. O conselho deliberou por apenas 30 minutos. Eduardo saiu da sala e caminhou até Ana, que esperava no corredor. O conselho aprovou sua promoção para gerente regional de desenvolvimento de talentos, e o seu programa será implementado em toda a rede nacional a partir do mês que vem.
Ana chorou. Dessa vez, eram lágrimas de triunfo. O jantar aconteceu no restaurante Magnólia, o mesmo onde Eduardo a levara naquela noite caótica 2 anos antes. Mas dessa vez, Ana usava um vestido azul noite de seda e não havia sombras de vergonha em seus olhos. 2 anos, disse Eduardo, levantando sua taça de espumante. Eu prometi que te levaria para jantar como o homem, não como o chefe. Você cumpriu sua promessa. Em tudo. Eles conversaram por horas. Ana contou sobre seus planos para a faculdade e Eduardo falou sobre seus desejos de viajar e ver o mundo com novos olhos. Não havia mais segredos nem hierarquia, apenas 2 pessoas que haviam encontrado uma na outra o que faltava em si mesmas. 1 ano depois, Eduardo levou Ana para Paris, sob o pretexto de uma conferência de hotéis. Em uma noite estrelada à beira do rio Sena, ele se ajoelhou e tirou uma pequena caixa do bolso. Não era uma caixa velha de depósito, mas continha algo tão transformador quanto: Ana Cristina Oliveira, você é a arquiteta do meu coração. Quer construir uma vida inteira comigo? Ana disse sim, entre risos e lágrimas. Eles se casaram em uma cerimônia simples, na mesma igreja de São Francisco, onde ela fora abandonada. Mas dessa vez, o altar estava cheio de flores e o noivo estava lá, esperando por ela com os olhos brilhando. Dona Aparecida caminhou ao lado da filha orgulhosa. Josefa e Márcia foram as madrinhas de honra. Ana continuou subindo na empresa, tornando-se vice-presidente anos depois. Mas, todas as semanas, ela fazia questão de descer até o vestiário da limpeza e conversar com as funcionárias novas. Ela sempre dizia a mesma coisa: nunca deixem ninguém dizer que vocês são invisíveis. Às vezes, as maiores histórias do mundo começam com uma caixa velha e um pouco de coragem. A história de Ana e Eduardo não foi apenas um conto de fadas. Foi uma história de trabalho, justiça e, acima de tudo, de saber enxergar o valor onde o mundo só vê poeira. Se essa história extraordinária de superação, justiça e amor verdadeiro emocionou você, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no nosso canal para se juntar à nossa comunidade e não perder nenhum relato fascinante como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar essa mensagem de que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é. E agora queremos ouvir você. O que você achou da atitude do Eduardo e da coragem da Ana? Deixe sua opinião nos comentários e aproveite para nos dizer: de que cidade ou país você está nos assistindo? Adoramos conhecer nosso público. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando uma nova história emocionante for publicada. Até a próxima!